Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai ver esse vídeo. Tudo azul com você? Estou chegando com mais um Portal Ludoli Notícias. Hoje, quinta-feira, 27 de outubro de 2022. Eu sou o Luiz, sou deficiente visual, mas na batalha todos os dias trazendo aqui as principais notícias para você. Sempre grato a você que está sempre nos acompanhando, nos assistindo. Muito obrigado. Para você também que se inscreveu no canal, né? Obrigado aí aos inscritos. E também para você que vai se inscrever. Você que está chegando agora, de repente está vendo esse vídeo pela primeira vez, um dos vídeos do nosso canal. Olha, inscreva-se aí e já quero registrar aqui o meu agradecimento a você. É com a sua ajuda que o canal consegue crescer aqui no YouTube. Trazendo novidades para você, novidade de bons negócios, é claro. Quero falar para você da Vidraçaria Triângulo. Na Vidraçaria Triângulo, você tem profissional qualificadíssimo, um bom atendimento e os melhores preços da região. Na Vidraçaria Triângulo, com certeza você faz um excelente negócio. A Vidraçaria Triângulo está na Avenida Brasil 755, no centro de Laguna Carapan. E atende Laguna e toda a região. Os telefones da Vidraçaria Triângulo estão na descrição do vídeo. Vidraçaria Triângulo. O TRE, Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, proibiu a venda, o uso de bebida alcoólica neste segundo turno. O uso de bebida alcoólica no segundo turno estará proibido das 3 da manhã até as 16 horas, 4 da tarde. E a proibição, ela está valendo para bares, lanchonetes, restaurantes, trailers, hotéis e qualquer outro tipo de estabelecimento, tá? Que venda bebida alcoólica. No dia 30 de outubro está proibida a venda de bebida alcoólica. O cidadão que for pego ingerindo bebida alcoólica em lugares assim, ele poderá ser detido e vai responder por desobediência conforme a portaria do TRE. E o estabelecimento será investigado e poderá sofrer penalidades. Então, no dia 30 de outubro, dia do segundo turno das eleições, no Mato Grosso do Sul, o TRE proibiu o uso de bebidas alcoólicas. Em nota, o TRE disse que a medida é para tentar melhorar o clima eleitoral, ou seja, evitar problemas no dia da votação, para que todos os eleitores possam votar tranquilamente. Bom, é uma medida louvável, né? Uma vez que a pessoa que for pego aí ingerindo bebida alcoólica, ele poderá até ser detido, né? Pode ser preso e só liberado depois que terminar as eleições, né? Depois das 4 da tarde. Então, gente, vamos tomar cuidado com isso, evitar de ingerir bebida alcoólica nesse dia, né? Afinal de contas, é um dia para que possamos eleger os nossos representantes, é um dia em que precisamos levar a sério essa escolha, né? Então não custa esperar um pouquinho, né? E às 4 da tarde, para quem gosta aí de tomar o seu aperitivo, já pode tranquilamente fazê-lo, né? Então, durante o dia, vamos votar em paz, sóbrios, né? Lembrando também que durante a votação, na urna eletrônica, né? Ou no local, acabou de chegar uma mensagem aqui, ó. Ou no local da votação, não pode, o eleitor não pode entrar com o celular, tá bom? Então, estamos reavisando, né? Para que você tome todo cuidado ao entrar na sessão eleitoral,
você precisará deixar o seu telefone celular com os mesários ou em um lugar onde a equipe da mesa vai reservar para que os eleitores deixem o seu celular enquanto vai para a cabine de votação. Na cabine de votação não pode levar o celular, câmera, esse tipo de coisa, nada. Então, para evitar problemas, vamos respeitar a lei. Eu trago para você agora informações com relação a um funcionário do TSE que foi demitido. O TSE disse que o funcionário foi demitido por por denúncias, né, de assédio moral de cunho político. O funcionário é Alexandre Machado. A campanha de Jair Bolsonaro afirma que Alexandre Machado denunciava supostos erros de inserções de propagandas eleitorais, propagandas essas que seriam do presidente Jair Bolsonaro em uma rádio. Durante essa semana, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, também denunciou que rádios do Norte e do Nordeste estariam deixando de veicular propagandas do presidente Jair Bolsonaro, ou seja, estariam diminuindo as inserções de propagandas, né? E aí eles fizeram a denúncia pro TSE. Na denúncia inicial, eles simplesmente fizeram a denúncia, mas não deram detalhes. Por exemplo, número de inserções, quais as inserções, quais são as rádios, né? E os horários, respectivamente, em que essas propagandas foram deixadas de veicular. Eles contrataram uma empresa para fazer essa suposta auditoria. A empresa apresentou um relatório, né, sem dados satisfatórios segundo o TSE. Esses dados seriam o horário das inserções, né, quais seriam essas inserções e quais foram as rádios. Em algumas rádios denunciadas, em algumas rádios que veio no relatório da investigação lá, da auditoria, eles não mostram quantas inserções e quais são elas, e os horários também que o TSE precisa verificar. Bom, a história do funcionário, né? Aí o funcionário foi demitido pelo TSE. Aí ele foi conduzido para a Polícia Federal para prestar depoimento. Porque, segundo ele denunciou, né, ele avisou aos seus superiores que as rádios estariam deixando de veicular propagandas do presidente Jair Bolsonaro. Mas não apresentou nenhuma prova a respeito do assunto. Então, o TSE pediu para abrir uma investigação a respeito do assunto. Segundo o TSE, quando relatou, quando conversou com os superiores lá do TSE, ele contou uma história. Para a Polícia Federal, ele contou uma outra história. Aí, ele foi exonerado do cargo. E aí, para a Polícia Federal, ele disse que quando ele avisou os seus superiores que as veiculações de propaganda estavam erradas, ele foi demitido. O TSE disse que ele mentiu para a Polícia Federal e que cometeu assédio moral. O TSE pediu, como eu disse, já a abertura de investigação, né, e nós vamos acompanhando aqui para trazer para você a repercussão aí desse caso. Com relação à denúncia das rádios, né, na região Norte e Nordeste,
que estão deixando de veicular propagandas do presidente Jair Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes, após analisar o relatório enviado pela comissão da campanha do presidente Jair Bolsonaro, negou o pedido de abertura de investigação contra as rádios citadas. E se para Alexandre de Moraes, a campanha do presidente Jair Bolsonaro está tentando tumultuar o pleito eleitoral. Gente, a preocupação nesse caso é a seguinte: acho que campanha política tem que ser uma campanha limpa, né, ao meu ver. Independente do lado que ganhe, mas ela tem que ser uma campanha limpa. A gente vê muita gente boa, gente honesta, gente que a gente acredita que não mente. Espalhar também notícias falsas. Para mim, a notícia falsa ela é uma mentira. Então, se eu envio uma notícia falsa, eu sou mentiroso, né? Logo que saiu essa denúncia, teve deputados, né, deputados eleitos que gravaram vídeos e veicularam nas redes sociais, né, que está um conflito, né, de propagandas eleitorais e tal nas rádios, e que iria adiar as eleições, que não sei o quê. Esse cuidado, né, a gente tem que ter. Essa é uma notícia falsa, né, a eleição ela não vai ser adiada, né, por causa disso. A rádio, ela poderia ser, por exemplo, se uma rádio deixa de veicular uma propaganda com relação ao presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, que é o caso dessa denúncia aí, o que vai acontecer? Se a rádio está deixando de veicular essa propaganda, que é direito do candidato, a rádio ela vai ser penalizada por isso. Ela vai ser processada, ela vai responder, ela pode pagar multa. Em último caso, ela pode até ser fechada, dependendo da situação, da gravidade dos fatos, se ela não colaborar com a justiça, dentre outras coisas. Mas daí a ponto de adiar a eleição por causa de algumas rádios que deixam de veicular algumas inserções, né? Acho que é um exagero, né? Mas assim, eu estou transmitindo a você aquilo que em nota o TSE acabou divulgando. Então, provavelmente, mesmo que o ministro Alexandre de Moraes recusou o pedido da campanha do presidente Jair Bolsonaro, mas as rádios que estão lá naquela relação, elas vão ser observadas de agora para frente e investigadas. Se houve realmente essa omissão nas propagandas do presidente Jair Bolsonaro, essas rádios serão penalizadas. Vai se abrir uma solicitação pela Justiça Eleitoral para a Justiça Comum, para que, dentro das regras eleitorais, puna essa rádio, né, por descumprir a lei eleitoral, né? Talvez seja investigado até pela própria Justiça Eleitoral, né, e acompanhada pela Justiça Comum. Mas vai acontecer. Vai acontecer sim. Agora, a questão de adiar as eleições, o TSE disse que não há essa possibilidade. Enquanto eu estou gravando aqui, veja a notícia que me chega. A manchete é assim: Moraes nega pedido da campanha de Bolsonaro para investigar irregularidades com inserções em rádios e pede à Procuradoria-Geral Eleitoral para que investigue se a campanha de Bolsonaro não cometeu crime eleitoral ao tentar tumultuar a eleição. Então, essa é a manchete, né? Então, o ministro Alexandre de Moraes pediu para a Procuradoria-Geral Eleitoral investigar a campanha do presidente para ver se não está querendo tumultuar
o processo eleitoral. O INSS comunica que nesta sexta-feira, 28 de outubro, as agências estarão fechadas por conta de comemoração do Dia do Funcionário Público, né? A população, perdão, pode entrar em contato pelo 135 nesta sexta-feira e pode obter ali algumas informações, como informações sobre o benefício, dados de pagamento e outras coisas, né? A ligação para o 135 ela é gratuita se for de telefone fixo. De celular, você pagará por uma ligação local. No dia 2 de novembro, o INSS também estará fechado. Só que no dia 2 de novembro, o serviço pelo telefone também estará indisponível. E aí a população só terá a opção mesmo de entrar pela internet, né? Então, dia 28, amanhã, as agências do INSS estarão fechadas e no dia 2 de novembro, próxima quarta-feira, devido ao feriado de Dia dos Finados, também as agências do INSS estarão fechadas. Uma mulher morreu ontem à tarde na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, enquanto lavava a calçada de sua casa com uma máquina de alta pressão, ela tomou um choque e teve uma parada cardíaca e morreu. Trata-se de Calhanda Guzo. Segundo a polícia, ela lavava a calçada de sua casa e logo em seguida foi encontrada pelos vizinhos desmaiada. O corpo de bombeiros foi chamado e enquanto levavam a mulher para o hospital, o corpo de bombeiros fazendo ali todas as tentativas para reanimá-la, não conseguiram e infelizmente ela veio a óbito. A Polícia Civil aguarda o laudo do IML para seguir com as investigações com relação à causa deste incidente que levou à morte dessa mulher. É interessante, gente. Quando se vai mexer com energia elétrica, nós temos que tomar muito cuidado. Uma máquina de alta pressão ajuda muito, mas você precisa ter equipamentos também qualificados, né? Equipamentos que te ajudam a trabalhar de forma segura, uma extensão boa, né? Para que você não corra o risco aí de tomar um choque. Afinal de contas, a água, energia e corpo não combinam, né? Infelizmente, essa mulher veio a óbito, né? Vamos esperar as investigações para saber exatamente as causas desta morte. Mas agora eu quero falar com você que está precisando trocar os pneus do seu carro. Quer pagar menos por isso? Então venha para a Master Pneus. Na Master Pneus você tem pneus de qualidade, de variadas marcas nacionais e importados para carros, caminhonetas e caminhões. E ainda parcela suas compras em até 12 vezes no cartão. A Master está na Avenida Internacional em Pindoti, Porã, e atende Pindoti, Sete Quedas e toda a região. Master Pneus, vem para cá. Os Estados Unidos acusam a Rússia de ajudar o Irã na repressão das mobilizações que vem acontecendo pelo país. Não sei se você se lembra, há poucos meses aconteceu a morte de uma menina, a Mini. Ela foi morta pela polícia da moralidade no Irã, porque ela não estava usando o véu de forma correta. Ela foi presa, né, e depois morreu em poder da polícia da moralidade. O fato é que muitas e muitas
manifestações aconteceram não só no Irã, mas em outros países também contra o regime iraniano. Nesta quarta-feira, ontem, a população saiu às ruas em várias cidades do Irã pedindo o fim do regime que governa o país. E claro que a polícia agiu duramente contra esses manifestantes. E aí, os Estados Unidos acusaram a Rússia de estar orientando o Irã com relação à repressão desses manifestantes. Karine Jean-Pierre, a porta-voz da Casa Branca, disse hoje que acredita que a Rússia está orientando o Irã com relação a essa repreensão. E ela diz assim: é notória a ajuda do Irã na expansão da guerra contra a Ucrânia. Isso é público, disse ela. Essas manifestações lá no Irã, desde setembro, né? Início de setembro, já morreram pelo menos 250 pessoas nessas manifestações aí. E 30 dessas pessoas eram crianças ou adolescentes. Enquanto isso, na Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky disse que Kherson, uma das regiões anexadas pela Rússia, né, será palco de uma das piores batalhas já vistas até agora nesta guerra, afirmou Volodymyr Zelensky. Kherson foi dominada, né, pela Rússia, depois um contra-ataque ucraniano retomou ali várias regiões, a Rússia anexou esse território ao seu território, porém, e nomeou lá um suposto governador. A Ucrânia não recuou e o presidente da Ucrânia admitiu que os soldados russos recuaram, mas não desistiram, né? Eles ainda estão ali no local, né? Então eles não desistiram, eles vão retornar e ele acha que vai ser uma das batalhas mais sangrentas desta guerra. Esta semana, o presidente Volodymyr Zelensky aconselhou os refugiados de guerra, ou seja, aqueles que saíram da Ucrânia, que estão em outros países, que não voltem para casa durante este inverno, que só retornem para casa na primavera, se assim for, porque pelo menos 30% do fornecimento de energia no país foi destruído pela Rússia. Então, o frio vai ser intenso em lugares onde não tem energia para utilizar os aquecedores. A população vai sofrer muito. A Rússia também convocou alguns alguns dos homens, né, daquele povo ali de Kherson, a população que está é ucraniano, né, mas vive naquela região ali, e agora a Rússia se sente dona da região, convocou ali algumas pessoas para lutar contra a Ucrânia, seu próprio país, né? E assim a guerra vai continuando. O presidente russo Vladimir Putin assistiu por videoconferência um treinamento, né, uma simulação de um ataque nuclear em massa com treinamentos militares. Ele assistiu então essa simulação, já se preparando para um ataque e usar bombas nucleares. A Rússia também acusou a Ucrânia de estar preparando uma bomba nuclear, uma bomba suja, como chamam lá, né?
essa bomba seria utilizada, segundo os russos, para seria detonada e depois acusar os russos desta detonação. Acontece que já está provado por A mais B, por vários países, que na verdade a história é oposta ao que a Rússia descreve. Quem está se preparando para usar esse tipo de arma é a Rússia. E a Rússia iria fazer exatamente o que ela denunciou. Ela vai detonar a bomba e acusar a Ucrânia. Tipo assim, a Ucrânia detonou a bomba e está acusando a Rússia. E na verdade a bomba seria utilizada pela Rússia, né? Já também denunciou um dos jornais locais da Europa que esse material em que a Rússia tem fotos não pertence nem à Ucrânia e nem à Rússia. É de um outro país europeu e as imagens foram utilizadas sem a autorização. Consegui a informação aqui. Gente, com relação à bomba suja, as imagens utilizadas pela Rússia são imagens de 2010, feitas pelo governo da Eslovênia. E o governo da Eslovênia, inclusive, denunciou e se manifestou. Disse o governo da Eslovênia, abre aspas, o material radioativo eslovênio é armazenado com grande segurança e vigiado, e nunca usado para utilização de fabricação de armas sujas. E denunciou, né, fecha aspas, e denunciou a Rússia por estar usando essas imagens de forma ilegal, ou seja, não autorizada pelo governo da Eslovênia. E vamos às cotações. O dólar comercial nesta manhã de quinta-feira está em R$ 5,30. O dólar turismo em R$ 5,55 e o euro também em R$ 5,30. E essas foram as notícias de hoje. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Eu volto amanhã com as principais notícias do dia, esperando por você. Ótima quinta-feira e até lá.